Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre aparelhos que não ligam e que está totalmente morto. Com certeza você já deve ter pego aí na sua bancada um aparelho com esse tipo de defeito, né? O que seria um aparelho que está totalmente morto? É justamente aquele aparelho que quando você vai ligar na fonte de alimentação, o aparelho não tem nenhum consumo inicial, ou seja, não tem curto nem fuga de corrente. E quando você pressiona o power do aparelho, a fonte também não mostra nenhum consumo, ou seja, o aparelho nem mostra que quer startar, nem nada, nenhum boot, né, na placa do aparelho. Então a placa está totalmente morta. Eu separei aqui 5 opções aqui, né, de como você pode estar procedendo, iniciando uma análise quando você pegar um aparelho que estiver com esse defeito. Então essa aula vai ser muito importante. Eu peço que você deixe seu like, porque o seu like fortalece o nosso canal e com certeza o nosso canal crescendo, né, você também vai crescer junto aí em conhecimento. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal, aí dessa força, ok? Para que vocês não percam aí as próximas aulas, aí os próximos vídeos. Então, separamos aqui 5 opções, né, de análise aí que você pode iniciar e com certeza com essas 5 aqui você já vai conseguir resolver o problema dessa placa. Claro que existem outras opções, né, mas são opções um pouco mais avançadas. E se eu falar sobre isso agora, o vídeo vai ficar muito grande. Então eu separei apenas esses 5 aqui e com certeza você vai conseguir resolver esse problema na placa do seu cliente. Então a primeira coisa aqui, quando você pega um aparelho, né, que está totalmente morto, é verificar se tem a tensão de 1.8 no botão Power. É claro que essa tensão de 1.8 ela pode mudar de aparelho para aparelho. Só que a grande maioria aí trabalha com 1.8 volts. Só que tem outros aparelhos que trabalham com 2.8, 3 volts, tem alguns até 4 volts também. Então, não fique achando aí que medindo lá e deu uma alteração, né, o problema está sendo aqui. Não, verifica no esquema elétrico do aparelho se a tensão que tem que estar ali, né, no botão Power é realmente de 1.8 volts, né, ou se é de 4 volts, de 2 volts, verifique para você não fazer uma medição, achar que está errado e mexer em lugares errados, porque não tem certeza de quanto tem que ter naquele botão Power, ok? Então presta bem atenção aí. Verifique a tensão. Se caso não houver tensão nesse botão Power, o que pode ser? O CI de onde sai essa alimentação pode estar com solda fria, pode ter danificado e não está fornecendo essa tensão para o aparelho startar. Essa é uma das opções. E outra opção pode ter algum componente, né, ligado em série. Então tem que verificar se existe resistores, se existe bobinas, né, ligado em série. Caso houver, verifique essa bobina, escala de continuidade para saber se a bobina não está aberta ou se também não caiu da placa, algum tipo de coisas assim que acontece, né? Já peguei aparelhos que o cliente derrubou no chão e a placa estava totalmente morta e era apenas um resistor que tinha caído, né, do botão Power. A segunda opção aqui que eu sempre analiso é como está o conector da bateria. Se o conector da bateria está ok, se ele não está trincado, se ele não está com solda fria, se ele não está danificado de alguma outra forma. Então sempre analiso o conector da bateria. Se o conector da bateria tiver com problema, não vai chegar tensão no PMIC, não vai chegar tensão dentro do aparelho e o aparelho também não vai ligar. Então sempre observe conector de bateria, ok? Em via das dúvidas, se você perceber que está um pouco estranho, troque o conector da bateria, principalmente aqueles aparelhos que o conector dele é aqueles conector pequeno, né, que você encaixa o flex. Aqueles conectores ali dão muito problema, né, na solda, né, ao redor do plástico. Então preste bem atenção se não é o problema no conector da bateria, ok? E uma outra coisa que eu sempre analiso nessa situação é se a tensão VBAT, a tensão que sai do conector da bateria, né? Se você perceber que essa tensão está entrando, né? Você pega o multímetro, coloca na escala de 20 volts, faz a medição e a tensão está passando pelo conector da bateria, você deve analisar se essa tensão VBAT, que seria a tensão de 4 volts, né, da bateria, se está chegando na entrada do PMIC. É justamente o que a gente falou aqui em outros vídeos, né? Tem vários concertos aí que a gente usou esse método e chegou à conclusão, né, e fez o reparo da placa.
Então, verificar se essa tensão está chegando na entrada do PMIC. Como é que eu verifico isso? Esquema elétrico, pessoal. Por isso que eu sempre falo, sempre estude esquema elétrico. Tem vários vídeos no YouTube que ensina. Aqui no canal também a gente tem alguns vídeos aí que fala sobre isso, né? Ou então você pode estar comprando um curso específico para aprender a trabalhar com esquema elétrico, né? Um curso que eu indico é o curso do professor Odair Oliveira, que é muito bom, principalmente na parte de esquema elétrico, eletrônica, análise de circuito de defeito. Aprendi muita coisa nesse curso. Vou até deixar o link aqui na descrição, caso você queira conhecer mais sobre esse curso, ok? O link está na descrição. Então você verifica com o esquema elétrico, né? Analisa qual é o componente, o último componente que está na entrada do PMIC do aparelho e se tem alimentação ali. Por quê? Porque se não tiver alimentação no PMIC, o PMIC não vai startar o aparelho, ok? Então, se não chegar essa alimentação, você deve verificar a malha, né, que chega até o PMIC, os componentes, verificar componente em série, né, verificar o CI, se não tem algum CI danificado, no caso o CI, o IFPMIC, que dá muito problema. Então, sempre verificar, né, se essa tensão está chegando até o PMIC, ok? Se estiver chegando no PMIC, então a gente passa para um outro passo, que é o que? É o quarto passo, que é verificar se existe, se o cristal oscilador, né, de 19.2 MHz do processador e o cristal de 32.768 kHz do PMIC está funcionando perfeitamente. Por quê? Porque se esses cristal oscilador pararem por algum problema, o aparelho não vai ligar. É claro, eu sei, muita gente pode até perguntar, mas se o cristal oscilador do PMIC parar, o aparelho pode funcionar? Sim, em alguns casos existem um cristal dentro do próprio PMIC, né, que quando o cristal interno do PMIC para, o cristal interno ainda funciona. Então, por isso que a placa starta. Só que se queimar os dois cristal oscilador, ou seja, do processador, que é o de 19.62 MHz, e se queimar o outro, né, de 32.768 do PMIC, o aparelho não vai ligar. E você vai trocar PMIC, você vai trocar IFPMIC, você vai trocar botão power, você vai fazer o que for e o aparelho não vai ligar. Então, se você está com uma placa que não liga, não mostra nada, você fez todas essas medições aqui e o aparelho não mostrou nenhum consumo, não mostrou nada, você não conseguiu chegar a um diagnóstico, então, por via das dúvidas, troque o cristal oscilador da placa. Algumas placas trabalham com um cristal oscilador apenas, que é o caso do Moto G2. E outros aparelhos, na grande maioria dos aparelhos, eles trabalham com dois cristais oscilador, né? Um para o processador e outro para o PMIC, né, do aparelho, né? Para ajudar o PMIC do aparelho fazer essas oscilações da placa. E alguns aparelhos, né, o PMIC também tem um cristal oscilador interno, que é justamente para auxiliar o cristal oscilador externo quando o aparelho entra em modo stand-by. Aí você pode perguntar, como é que eu vou fazer a medição? Como é que eu vou medir, né? Vamos lá, se o aparelho não liga, então não tem condições de você fazer uma medição nesse cristal. Mesmo que você tenha um osciloscópio, você não vai conseguir medir, né, esses componentes. Se a placa tiver parada, se nenhum cristal funciona, então você não vai conseguir medir. Então, o que você deve fazer? Trocar esses cristal oscilador, ok? Esse cristal oscilador praticamente é muito idêntico de um para o outro. Tem muito cristal oscilador, né, nas placas de tablet. Eu sempre, quando vou trocar, eu sempre vou lá na placa de um tablet, retiro e coloco na placa, né? Algumas placas aí são específicos cristal um pouco diferente, como o K10, né? Como alguns Samsung aí também tem uns cristal diferentes, mas você pode estar pegando de outra placa e colocando lá para tirar dúvida, ok? Então, fez os 3 primeiros passos, né? Não deu certo, verifica o cristal, né? Que seria o 4º passo. E agora, pessoal, o que deve fazer? Trocar o PMIC do aparelho. Por que você deve trocar o PMIC do aparelho? Porque o PMIC, quando ele starta a placa, né, ele libera várias tensões nesse momento. Então, se ele tiver com solda fria em alguns pads
do CI, né, no caso do Power Manager, a placa ela não vai ligar. Você às vezes pode até fazer uma ressolda, né, e o aparelho mostrar um consumo, mas ainda não liga. Isso pode ser que o PMIC do aparelho possa ter sido danificado. Então, por via das dúvidas, o que você vai fazer? Você vai trocar esse PMIC, substituindo por um outro PMIC, né, para você poder fazer novamente a análise com a fonte e verificar se o aparelho vai ligar ou não. Então, você fazendo esses 5 pontos aqui, com certeza você vai chegar numa conclusão e vai conseguir resolver o problema aí do seu cliente, né, na placa do seu cliente, ok, pessoal? Então hoje estamos aqui mostrando essas dicas aqui para vocês e vocês podem utilizar, né, dessas opções que eu falei aqui para você aplicar na sua bancada e com certeza você vai ter um bom retorno aí na hora de fazer uma análise numa placa de um aparelho celular que esteja com esse sintoma, ok? Então é isso, sempre quando você pegar um aparelho, analisar qual é o sintoma que ele está e através do sintoma você começar com os protocolos de análise, né? Protocolo de análise é você botar o primeiro passo, o segundo passo, saber o que tem que fazer na hora de analisar certos tipos de defeito. Então um abraço aí, fica com Deus, né? Até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar o seu like. É isso aí, valeu!